Boa! Deixar um presente de ano novo para vocês aqui, tá bom? Você que é dono de Fiat Cronos e Argos, que equipam motores 1.8, que possui o mesmo trocador de calor do câmbio da Fiat Toro, Jeep Renegade e Jeep Compass, tá bom? Vamos entender vários contrapontos do mercado, a maneira de sanar esse problema e entender de fato o que acontece. O que é que acontece, galera? Esse tipo de câmbio com esse trocador de calor, para quem não sabe, esse trocador de calor vem o fluido do câmbio e passa por ele, e também vem o líquido de arrefecimento do veículo e passa por dentro desse trocador. Dentro desse trocador possui uma colmeia que divide o fluido do câmbio e o líquido de arrefecimento, certo? E o que é que acontece? O líquido de arrefecimento, ele refrigera o fluido do câmbio para trabalhar em temperatura ideal. Mas qual que é o problema? Muita gente pega esse tipo de veículo na agência de carro e quando vai ver, o seu sistema de arrefecimento está muito lindo. O que muitas das vezes ali pode ser o quê? Uma maquiagem. Pois você não tem o histórico do carro, não sabe a maneira que o antigo dono cuidava dele. Então o que é que acontece? Geralmente as pessoas têm um carro popular, certo? E coloca água de torneira no carro. E aí você pega esse tipo de veículo que é um pouco mais delicado nessa situação. O que é que acontece? Quando você utiliza água de torneira no seu carro, a água ela possui cloro e sais minerais, certo? E se você observar no motor, possui vários aterramentos, certo? E o que é que acontece? O sal, ele é um condutor elétrico, certo? E quando você passa a usar água de torneira no seu veículo, a gente temos um processo que é chamado de eletrólise. O que é isso? O aterramento elétrico vai ser conduzido a eletricidade pelo quem? Pelo sal. E o que é que isso acontece? Um efeito químico, ou seja, nós temos corrosão no sistema, certo? E essa corrosão, ela passa a afetar esse trocador de calor, e ali o que é que acontece? Começa a passar o líquido de arrefecimento para dentro do câmbio, e ali a água e óleo não se mistura, acontece uma pasta, perde a lubrificação, e temos danos aí irreversíveis no câmbio, chegando na casa dos seus 20 mil. Então o que é que eu sugiro para você que pega esse tipo de veículo? Pelo sim ou pelo não, já faz a substituição desse trocador de calor pelo novo. E assim você não vai ter essa preocupação e também vai ter um controle sobre o carro que agora é sua propriedade. Uma dica de pessoas que erram feio também: colocar aditivo em excesso sem fazer a diluição correta. Aditivo em excesso também acontece a corrosão. É o mesmo processo. Agora vamos lá. Tem pessoas que não tem nada a ver com isso e está sofrendo. Observamos. Saiu a Toro, Renegade e Compass com o câmbio equipado de 9 velocidades. E não usa mais esse trocador de calor. Já é um radiador independente, que colocaram o radiador só para fazer a refrigeração do fluido do câmbio, já não passa mais o líquido de arrefecimento. Então eu chego para você e falo: olha, você sabe do problema do trocador de calor do seu carro? Só que o seu câmbio é de 9 velocidades, não tem nada a ver mais com esse processo. Então vamos lá. Os brasileiros, eles são muito inteligentes. Para quem criou esse kit aí, parabéns. Muitos vendo que saiu esse radiador com 9 velocidades, falou: peraí, e por que não pegar esse radiador e colocar equipada com 6 marchas, que vai estar sanando esse problema? Então ali criaram um kit trocador de calor, eliminando assim o líquido de arrefecimento passar por ele e deixar só o radiador independente. E aí já estão fazendo a instalação desse kit de arrefecimento, só o radiador, para não ter mais esse problema, certo? Sofreram várias críticas aí, né? Porque o brasileiro é assim, quando aparece alguém para resolver e sanar o problema, é muitos que se levantam, né? Então, estão fazendo o teste, tá perfeito, muita gente está gostando. Então eu convido você que tem esse tipo de trocador de calor, tá procurando e conhecendo o kit trocador de calor desse carro aí, que agora é o radiador independente, e assim sanando de vez esse problema, e não vai ter mais problema com isso. Pesquisa aí no YouTube trocador de calor, Toro, Renegade, Compass e Argo e Cronos, e assim você resolve o seu problema, beleza? Show de bola!